Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e sempre com aquele suporte do nosso ninja, nosso giraia da Barra Funda, o detentor da espada olímpica, Ale Araújo, agora acompanhado da poderosa Isis aqui na Terra, a nossa querida Letícia, cuidando do Focus 23 Coragem, o nosso podcast que sempre traz convidados especiais sobre temas especiais. Hoje eu vou bater um papo aqui com duas pessoas, né? Uma delas está um pouquinho atrasada, a gente tem essa característica de não esconder nada de vocês, que é uma advogada super querida, a Thalita, mas já está comigo aqui, ele veio direto do seu refúgio, né? Nosso querido, dizem que a gente não gosta de argentino, esse argentino eu já gosto, conheço ele há algum tempo. É um cara que é ligado ao Fórum da Democracia, um interlocutor entre governos, fala muito com questões governamentais da Argentina junto ao Brasil. Ele vai explicar, dar uma aula para nós sobre isso. Um cara também muito espiritualizado. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando. Eu preciso falar com cuidado o nome dele, porque geralmente eu erro, né? Fernando Dalmolin. 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 O que significa Molin? Põe a língua para cima. Dalmolin. Fernando Dalmolin. Agora saiu. O que é esse Molin? Dalmolin. Minha avó é Lagar. E o nome do meu pai é Dalmolin. Dalmolin é do moinho. Com o moinho você faz o quê? A farinha. Não faz? Sim. E faz o pão. E com o lagar, o que você faz? Moe a uva e faz o vinho. Então, só pão e vinho. Olha, então a espiritualidade já vem do nome. Já vem do nome. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, um prazer te rever. Nós já nos conhecemos há algum tempo, muito, né, nas lutas de meio ambiente que você sempre participou, da luta da democracia, que sempre estivemos aqui no exterior, não, fazendo coisas juntos. Parabéns. Sempre bom, muito obrigado. Muito obrigado a você que me convidou aqui. Estamos ensaiando há um tempo já esse encontro, né? Mas nunca dá certo. É que a gente viaja e etc. Fernando, hoje a gente vai, primeiro nesse bate-papo, que eu espero que seja o primeiro de muitos, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e de imediato também emendasse contando o que é esse Fórum da Democracia que você hoje representa também, contar um pouquinho dessa história para o nosso público. Eu sou presidente da Humanizária Internacional. Essa Humanizária Internacional começou há muito tempo, em 1970, com o pioneiro de ecologia Emílio Miguel Avelar, e a gente trabalhou muito aqui no Brasil e no exterior também. Fizemos leis aqui, como a lei do rodízio, lei do PSU, Hospital para Cães e Gatos, e etc. A primeira comissão se chamou Movimento de Arte e Pensamento Ecológico, com Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, Darcy Penteado, Roberto Bulemax, Tomio Otaki, foi a primeira. E aí nós começamos a divulgar a ecologia por todo o Brasil. Na Argentina nós tínhamos Ernesto Sábato, que foi um dos grandes escritores argentinos, não? Conjunto Jorge Luis Borges, e ele sempre nos deu apoio. E aí trabalhamos em aeroporto de Cumbica, quando iban a tirar caucaia, que iban a derrubar as árvores, nós fizemos eventos lá e mudaram para Cumbica. Bom, tem muita coisa, esse é papo de outro dia, senão não quero cansar. Aí também nós apoiamos o Fórum da Democracia Global. O que significa Fórum da Democracia Global? A ideia é exaltar os países que estão cuidando da democracia, a liberdade dos poderes, tanto legislativo, executivo e judiciário, juntar as ideias, não? Por exemplo, aqui do Brasil, agora que na Argentina assumiu Milei, muitas coisas que foram feitas aqui no Brasil, leis e a parte de economia, foi para lá também. Então, esse intercâmbio, entre outros, nós estamos em contato com gente de Estados Unidos, de Costa Rica, por você que nos deu um apoio aí em Europa, em Portugal, em Espanha, em Itália,
e outros países, e estamos unindo esses países democráticos que tragam ideias substanciais, com um olhar do povo. Me pergunta a vezes, é de direita, é de esquerda, do centro? É do povo. Isso é importante. O importante é colocar leis que venham a beneficiar. Por exemplo, quando a Humanizar deu a ideia de fazer umas leis aí de meio ambiente, a gente procurava de esquerda, do centro e de direita. Tu vou fazer uma anedota rápida aqui em São Paulo. Eu queria fazer uma pracinha para Emílio Miguel Avelar, que foi um espanhol, que foi pioneiro de ecologia, e não tem lugar, só na periferia. E eu consegui, em frente da Câmara Municipal de São Paulo, uma praça para homenagem a Miguel Avelar e à ecologia, e tanto de esquerda como de direita, como é algo que é bom para São Paulo, se colocava. Então, essa é a ideia do fórum, não? Trazer ideias, ter um projeto no Brasil, não para um ano, para 2 anos, para 3 anos, ter um projeto sobre a democracia, como fazê-la funcionar cada dia com liberdade de imprensa, com respeito às... Hoje temos muitos políticos jovens que estão aparecendo aí, com muita... Porque nós que já somos de mais idade, nós estamos saindo, não? Então temos que deixar preparado um grupo novo de líderes, não? Que é aquilo que você uma vez me comentou, que quer começar a trazer políticos novos, não importa se é de direita ou de esquerda, para que tenham amor à América e ao Brasil. Não? Que não estejam cansados. Que não estejam cansados. Você falou uma coisa muito interessante. Explica pra gente, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Humanizar e o Fórum da Democracia Global são instituições, né, que auxiliam a sociedade na discussão, no debate, na sugestão de apresentar aí pautas para leis que possam beneficiar de maneira democrática a sociedade de uma maneira mais comum. É muito interessante isso. Hoje é até triste, né, gente? Às vezes nós fomos divididos num presente aqui por conta de direita, de esquerda. Chegamos a ver até famílias se distanciando, né? Você às vezes vai usar uma peça de roupa vermelha, que eu tô com quase uma, vão falar que você é de esquerda. Você vai usar uma verde e amarela, vão falar que você é de direita, né? E eu acho que somos brasileiros, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu tenho um apego muito grande pela democracia, pelo respeito e pelos valores, né? Eu queria que você me desse um pouquinho da visão que você tem, até porque você citou alguns países, Costa Rica, a própria Argentina, né? Como você está enxergando hoje no Brasil uma coisa que pega muito quando a gente fala de democracia, que é a questão da violência? Porque a violência ela está ligada diretamente a questão de, né, porque assim, a democracia ela preza muito você ter a liberdade, né? E a liberdade ela vem sendo usada de uma maneira errada em muitos lugares, né? Você consegue estabelecer aí um parâmetro sobre a democracia, a questão da violência, como é isso hoje entre Brasil e Argentina, como está hoje na Argentina? E eu quero aproveitar, na sequência eu emendo uma outra pergunta, mas basicamente então, isso. Segurança. Você me pega num ponto que às vezes a gente parece que sabe um pouco de tudo, mas eu sou jornalista, não, do Conselho de Jornalistas do Brasil, e fiz a revista Plantão Policial, que era uma revista justamente sobre segurança. Mas muita gente, o povo não conhece as instituições por dentro. Então, por exemplo, não sabe que a polícia militar tem trabalho com o Proerde para ajudar as pessoas que são drogadas, não sabe que os policiais têm um trabalho muito bonito nas praias, ensinando a população a nadar, a fazer eventos. Nós fizemos eventos com crianças. Então, é meio assim,
como te poderia dizer, como você bem falou, um país que é democrático, ele tem que ter segurança. Ele tem que ter respeito. Não estou falando que é de errado ou de certo. E eu acho assim que a população brasileira, eu te falo como argentino, quando vim para o Brasil, havia um momento muito bom, foi no ano 82, 83, por aí. Era um momento que o Brasil estava se redemocratizando e tudo, e era muito bom, você tinha respeito, em um barzinho se sentava um homossexual, uma prostituta, um repórter, um negro, um branco, ninguém ligava, e havia piada, eu era o estrangeiro, o gringo, e é uma coisa saudável. O Brasil tinha esse amor, essa coisa linda e hoje há uma divisão, estão dividindo o povo em setores e tudo, e antes se tinha respeito, havia respeito entre o Brasil, e essa insegurança começou a entrar em anos posteriores, digamos assim, se misturou no Brasil um pouco de política com o crime, e aí se organizou o crime. E isso aconteceu em Argentina, em Paraguai, em Uruguai já foi um pouquinho diferente, porque o Uruguai, talvez você sabe melhor que eu, se transformou na Suíça da América do Sul, onde os bancos, investimentos, tudo, então ele ficou um pouco mais protegido, mas o resto, e há um deterioro disso, e não podemos falar de segurança se nós estamos olhando para... Tem que ter as prisões. Eu sempre, inclusive, nós fizemos até trabalhos evangélicos de entrar nas prisões, os católicos também ajudaram muito a entrar nas prisões para educar, tudo bem. Só que você tem 80% da população, 90% da população e 10% nas cadeias. E nós vamos pensar primeiro na população. O que precisa a população? Como posso mandar meu filho? Hoje as casas, quando vim aqui, não eram assim. Hoje parecem prisões, tudo com grade. Entende? Você tem medo de levar teu filho à escola. Então, temos que repensar isso. E os policiais se tornaram, como se chama assim, do demônio. Então, essa descompaginação traz insegurança para o povo, e um povo que não tem segurança, e quase o primeiro, é alimentação e segurança. E depois educação. Que... Se não tiver essas três coisas, não podemos chamar de democracia. É que é um pouco complicado, né? Eu acho que uma coisa que me incomoda muito é essa inversão de valores, realmente. Por quê? As forças de segurança, né? A nossa polícia, a polícia militar, principalmente a polícia militar que está na rua, hoje você vê que os jovens, eles são incentivados a não respeitar a polícia. Isso é muito ruim, e isso... Aí sim também tem muito da máquina de propaganda do governo, né? Eu não fico aqui, eu sei que existem pontos positivos em cada lado, mas eu sou obrigado a fazer essa crítica. Eu acho que a esquerda ela peca um pouco na máquina de propaganda, que possibilita que o errado muitas vezes passe como certo, né? Porque você pega, por exemplo, eu acho que a grande herança que um governo pode deixar para o seu jovem é a estrutura educacional e cultural. Mas quando você, né, passa a apoiar com a instituição certos movimentos que não são amparados, não são legítimos, como muitas ocupações, né? Eu revi esses dias o caso de um grupo, né, que invadiu uma casa em Campinas porque ela estava desocupada e, ela tem dono, né? Então eu me assusto um pouco quando o governo apoia coisas nesse aspecto. Os nossos policiais, eles vão muitas vezes para as periferias e são tratados como inimigos.
né? E isso me preocupa muito porque a gente fala há anos da ausência do Estado, onde o Estado não se faz presente, o crime vai lá e adota. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu quero aproveitar e emendar esse assunto para falar qual a sua visão, por exemplo, sobre El Salvador. Porque El Salvador no ranking de países mais violentos, era um dos países mais violentos do mundo. E há 2 dias atrás eu li uma notícia que El Salvador está há 900 dias sem um homicídio. 1220. Então, tem jeito, né? Aí vai falar, não, mas El Salvador é pequenino. Mas assim, tudo começa por uma questão pequena, né? Então fala um pouco sobre sua visão. Você tem acompanhado esse processo do Bukele? Sim, Bukele, né? Lógico. Que é um cara de direita lá na... O que acontece? Voltando um pecinho para trás, vou falar do Brasil em comparação. Eu sou brasileiro. Aos 7 anos de idade, a professora me mandou fazer uma bandeira, a bandeira mais bonita do mundo. E aí eu fiz a bandeira brasileira. Então, deixo bem claro isso, porque eu tenho muito amor ao Brasil. E tem muitos estrangeiros que temos muito amor ao Brasil. Mas nós vemos que se idolatra uma pessoa, entende? Então acha que você vai lá, vota para uma pessoa, seja de direita ou de esquerda, e ele vai fazer tudo. Então aí eu já votei, o cara tem que... Se ele não tiver apoio do Supremo Tribunal, e se ele não tiver apoio do Congresso, ele não faz nada. Então o Bukele, no começo, ele não teve esse apoio. E aí, na segunda, tuvo o apoio do Congresso, e ele chegou a pensar isso que eu te falei. A maioria, 90% dos brasileiros são gente trabalhadora, são gente que estuda, são gente que se sacrifica, são aquele que vende pastel na rua, aquele que faz o banho. Então ele pensou nisso primeiro. Então vamos pensar no tráfico, vamos pensar então, assim. Então vamos pensar primeiro na população. E isso é o que ele fez. Então o líder, uma coisa que eu vi, que eu sempre digo, as cadeias se tornaram faculdades do crime. Então pegam um carinha que não estou justificando, que ele mora na periferia, eu trabalhei muito porque também somos PM de Cristo, não? Sim. E trabalhei muito na periferia e vi o jovem não tem para onde disparar, e ele cooptado. Esse menino que vende uma droguinha ou vende uma coisinha aí que está errado, mas esse menino tendria que, esse sim, você está a tempo de levá-lo para uma colônia de trabalho, de ensinar uma profissão, de descobrir, porque tem um menino super inteligente, e separá-los dele. Depois, o cara que roubou na farmácia, esse cara também, você pode pôr uma tornozeleira. E os mais bravos tem que ter Bukele. Eu quero te dizer uma coisa, né, sobre isso que você falou. Uma das críticas que eu faço ao governo de esquerda na verdade eu quero aproveitar e fazer uma crítica à esquerda e à direita. Certo. Né? A questão da esquerda minimizar pequenos delitos, certo, não é legal, né? Eu acho que assim, cometer um erro tem que pagar e punir, mas eu acredito na recuperação. Concordo. Sim, que no Brasil não existe prisão perpétua. Então também não deve existir esse castigo. O jovem errou, ele tem que pagar por isso, pagar trabalhando também. Concorda que tem que ter uma coisa assim. Você não pode misturar o menino que roubou um chocolate com o cara que cometeu um assassinato, né? Só que assim, nós falamos de El Salvador, mas assim, os iludidos também, aí também vamos fazer uma crítica à direita, né? A truculência nunca vai funcionar, né? Eu me alinho muito com os valores de família, mas eu também não sou
não compactuo com um presidente ou um líder que o bom dia dele sempre comece com um palavrão. Então as pessoas já entenderam o que eu quero dizer. Eu acho que a direita precisa realmente fazer o seu papel, que é de levar os valores, resgatar os valores, né? Porque nossos policiais estão morrendo. Poxa, Nossos policiais, eles estão tendo que trabalhar, fazer bico para poder fazer a segurança. Não é legal isso daí. Então nós temos que valorizar a direita. A esquerda precisa ter um pouco mais de cautela com as coisas que faz. E esse é um ponto do equilíbrio que eu falo que nós temos que ter, né? Porque sem esse equilíbrio, nada anda. Eu estou cansado de ver há décadas as pessoas falarem de esquerda, de direita. O nosso país está sofrendo, sangrando muito. Sangra na educação, sangra na segurança, sangra de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Então nós precisamos corrigir isso o mais breve possível. Como você enxerga a saúde, estabelecendo um comparativo entre Brasil e Argentina? Como que está a Argentina hoje na questão da saúde? Bom, a saúde argentina, mesmo com direita e esquerda, foram as que mais se manteve no meio termo. Até hoje mesmo, tenho muitos amigos brasileiros que casaram com... ou argentinas que casaram com brasileiros que casaram com a Argentina, que estão indo para lá, para a Argentina, para ser tratados. Minha irmã, por exemplo, tuvo câncer o ano passado e tudo. Rapidinho, le fizeram esse exame de tudo. Tuvo uma enfermeira que foi na casa dela para atendê-la. Então, a saúde lá se manteve muito. Tem muitos brasileiros que vão lá, não sei como está hoje, a faculdade, mas a faculdades não somente de medicina, de técnicos de medicina, eram gratuitas ou pagavam uma taxa por ano muito baixa. Então muitos brasileiros, peruanos, bolivianos estão indo para a Argentina para se reeducar lá. E com muito, todo mundo fica feliz, não? Porque imagina, o custo, tem muita biblioteca, então eles não precisam às vezes comprar livro, vão estudar nas bibliotecas, tem biblioteca em todas as esquinas, ¿viste? Então isso ajudou muito a conservar e lá a pediatria fundamental, é o que mais forte, a parte cardiológica. Foi um argentino que fez aqui no Brasil uma operação eu fui também na parte comercial de empresas grandes de assistência médica, então conheci muita gente da assistência médica. Então Brasil tem uma coisa assim muito dolorida. Os melhores profissionais do mundo estão aqui no Brasil? Não. Eles tiveram que ir para Estados Unidos, brasileiros que... até na NASA estava descobrindo que quem cuidava da parte de respiração e de saúde? Um argentino brasileiro. Então, a evasão de científica daqui, terrível. Um grande problema brasileiro também é na parte marca e patente. Então, vem a Amazônia, inclusive contando com os índios. Por que os índios usam isso e não tem mais problema nos pés ou uma disenteria com uma fruta? Começaram a estudar. Só que vem de Estados Unidos, às vezes com ONGs, pegam toda a sabedoria que está aqui no Brasil, la patenteiam em Europa e você tem que pagar por medicamentos que são medicamentos do Brasil. Isso é uma coisa assim... nós temos no Brasil coisas incríveis que são sangradas assim, né? Você pega, por exemplo, o SUS.
Você que nunca saiu do país e critica o SUS. O SUS, ele é um sistema que, na teoria, ele é perfeito e ele funciona para um país de dimensões continentais como o Brasil, ele funciona até bem. Aí você que já perdeu um parente na fila do SUS, alguma coisa, deve estar me xingando agora, né? E pensando, como se eu já perdi uma pessoa, tal, calma. Dá para melhorar? Precisa melhorar? Urgente, precisa melhorar. Mas por que que o SUS não funciona como deveria? Não é pelo seu formato, não é pelo seu sistema, é pela corrupção. Pela corrupção. Porque a corrupção, nós estávamos falando isso, a corrupção começa no voto. Quando a pessoa vota no amigo do cara que ajudou ela. Quando a pessoa vota na pessoa com a esperança de que, se eleito, vai ter uma boquinha. Quando a pessoa faz o papel de cabo eleitoral em troca de algum benefício. A corrupção começa ali. Quando ganha R$50 por voto. A corrupção começa, aliás, na fila do banco, quando você corta a fila do banco. A corrupção começa quando você recebe troco a mais e não devolve a diferença. Então, o SUS, por exemplo, ele funciona, mas não como deveria por conta desse tipo de coisa. Então nós temos que entender qual é o momento que nós vivemos e parar de brigar como nós brigamos. Porque independente de quem está no governo, nós temos um governo de esquerda, que vocês, eu, nós podemos não gostar, mas é o nosso governo. Então a gente tem que fazer o papel de fiscalizar e não aceitar. Só que sempre quando a gente age de maneira passiva para esse tipo de coisa, a gente dá um passo para trás, nós damos um passo para trás. É a mesma coisa que quando a direita, que a gente tanto, né, estima, valoriza, quando ela se torna extrema, a gente tem a perder. Porque qualquer ato de violência, como eu disse, eu me alinho como um cara de centro-direita, talvez, não sei se seja isso, eu prezo os valores de família, mas eu não prezo nada que venha pela violência, nada que venha pela força, nada que venha através da imposição. Então eu penso que é necessário que a gente tenha esse equilíbrio e deixe de lado essa questão de direita, centro-direita, esquerda, que a gente tenha um pouco mais de consciência e possa no dia a dia construir a política, que é a arte de se relacionar com as pessoas. Então você faz política quando você respeita. Eu não posso ver uma pessoa vestindo vermelho e querer bater nela achando que ela se simpatiza com, né, uma determinada ideologia. Como eu não posso ver uma pessoa vestindo uma camisa verde e amarela e querer brigar com ela porque ela é de outra ideologia. Só que todos nós precisamos estudar. Eu vejo as pessoas brigando por uma causa que elas desconhecem. As pessoas não sabem hoje como que são os impostos, onde eles são destinados, de onde eles vêm, quanto gasta, quanto não gasta, o que é, o que não é. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito pelos nossos, né, compatriotas. Nós tínhamos mais uma convidada aqui, que nós vamos deixar para esse bate-papo com ela outro dia, mas eu quero mandar um beijo para a Thalita. Nós vamos falar depois em outro episódio sobre cidadania, né? Você me contou uma coisa curiosa, mudando um pouco de assunto. A gente sabe que, como eu tenho minha ligação com a Europa, né, nós temos um público que fala muito sobre cidadania italiana, cidadania portuguesa. Você me contou uma coisa curiosa. Quando a pessoa ela vai buscar a cidadania, por exemplo, italiana, ela tem que ir um período para a Itália, né? Você me falou uma coisa curiosa que acontece com o argentino. Você pode repetir isso, por favor? Na Argentina teve uma colonização muito grande. Aliás, tem uma irmandade com o Brasil. Eu estudei bastante isso, sou jornalista investigativo e tudo. E aí tenho tio meu, por exemplo, tio-avô meu. Um ficou no sul, em Rio Grande do Sul, e outro foi para Buenos Aires, depois foi para Mar del Plata. Então tem muita... Eu fiz um contato, fiz na internet, juntei todos os dalmolins de todo mundo, e cheguei a juntar aí 10.000. E é impressionante como a união entre o sul do Brasil e a Argentina, até nas costumes e tudo, foi isso. E então o que aconteceu? Os italianos colocaram
um sistema direto de Itália lá na Argentina. Não como consulado para você pegar os documentos. Então resolve os problemas já direto na Argentina. E a pessoa não tem que viajar. Pelo menos não sei se agora haverá mudado, mas não, minha família fez e não tinha que viajar, apresentava. E os italianos, quando nós mandávamos documentos, por exemplo, antigamente, quando era um avô ou um bisavô, era igreja, lá é igreja. Então não tinha cartório na época. Então você mandava para a igreja da cidade que você estava e nos registros eles te mandavam a cópia do registro dos avós, casamento, nascimento e a defunção, que às vezes a defunção acontecia ou no Brasil ou na Argentina, e era muito mais rápido e não tão custoso, não? Por isso que muita gente fez. Olha que interessante. Nós podemos... eu abro espaço agora para as pessoas, né, que nos assistem, nossos seguidores, internautas, que enviem, pode ser para a minha página no Instagram, Jaime Marcelo Oficial, suas dúvidas sobre esse assunto, que eu vou encaminhar para o Fernando, vou encaminhar para a doutora Thalita, e no próximo episódio, quando nós formos tratar de cidadania, vamos responder todas essas dúvidas, essas questões. Fernando, queria te deixar assim minha opinião. Você falou, agora vamos unir tudo na parte espiritual. O que é o Brasil? Olhado por mim, que sou estrangeiro. Eu participei de várias religiões, fui investigar, fui estudar, etc. O brasileiro não sabe o que tem na mão. Vocês têm a melhor terra do mundo. Quando eu vim para o Brasil, eu fazia feijãozinho e jogava o feijãozinho quebrado num quintal que eu tinha. Daqui a pouco, tinha feijão no meu quintal. Então, a terra fértil. Você tem animais de todo tipo. Você tem água, tem petróleo, tem nióbio, tem tudo o que... Até agora disse que tem até terras raras no Brasil. Então, tem tudo. O Brasil tem tudo. Você tem água. A maior reserva de água está aqui no Brasil, no sul. A maior do mundo. Petróleo. Meu Deus do céu. Nós estamos sendo roubados por petróleo, porque o petróleo está na Guiana, está no Brasil. E é a mesma base. Então eles estão roubando, mientras o brasileiro não pode explotar o petróleo. Então nós seríamos, assim, Brasil seria a maior potência. Te diria que estaria muito perto de derrubar Estados Unidos em riqueza, se se junta a Argentina, que tem economia também agrícola e pecuária, seria a América do Sul, Argentina unida, seria a maior potência do mundo. Vamos ver na parte espiritual. Você conhece o espiritismo? Saiu de onde? O maior foco foi a França. Onde cresce mais? Aqui. Brasil. É o maior país espírita do mundo. E católico, de onde cresceu mais? Aqui. E evangélico, de onde cresceu mais? Aqui. E agora eu fui budista tibetano. Nós temos um lama aqui, Lama Michel, que recomendo. Não estou falando em teologia, mas escuta, porque eles têm um ensinamento muito... Eu estive com o Dalai Lama quando veio aqui ao Brasil. Por que tem um lama aqui? Não foi lama. Porque todo mundo... tem a Ordem do Santo Graal. Teve Bruchin, na Alemanha, ele começou a dizer que tinha que colocar um Santo Graal no mundo. Ele pegou a precisa ser ordenada. Sabe onde está? O centro dele em Embu Guaçu, aqui, Embu das Artes, perdão, Embu das Artes. Então, todos os espiritualistas do Brasil, quem foi o que deu uma ordem, ou seja, na ONU para o Israel, não foram os brasileiros. Então, o brasileiro, a vezes fala, acorda Brasil.
Mas, o brasileiro tem tudo, irmão. Mas nós que somos estrangeiros, eu vim para aqui porque eu sei que é uma pátria, e falta o avivamento que vai ter no Brasil. Eu vejo que você tem uma pátria maravilhosa. Estão discutindo por direita, esquerda, por negro, por branco. Mas essa inércia tem uma explicação. Irmão. A explicação disso é algo que acontece há décadas. É anterior a essa divisão. A explicação do Brasil não ter explorado todo o seu potencial é simples, é pela falta de educação. Porque o nosso povo ele não foi preparado, isso eu estou dizendo há décadas. O nosso povo não foi preparado para poder cuidar do seu país como deveria. O amor à pátria foi caindo. Hoje, o que é mais raro de se encontrar é um jovem que saiba o hino nacional brasileiro. Né? Nós tivemos recentemente uma polêmica sobre a mudança da cor da camisa da seleção brasileira para vermelho. E eu li um comentário de uma senhora na internet falando: eu acharia o máximo. A maioria dos países da Europa tem a cor vermelha na bandeira. Mas vamos deixar, esquece direita e esquerda. O meu Brasil, ele tem outras cores na bandeira, o estatuto da CBF diz, né? Então, assim, não se tem apego à simbologia, né? Se você pegar uma pessoa, hoje os mais jovens não sabem o que significa as cores da bandeira do Brasil, o que é um pecado. A pessoa não saber o que, né, como o que está estampado ali. Então, o fato de nós termos toda essa prosperidade, ela não é bem administrada por conta da falta de educação, porque o jovem mal educado se torna o adulto propenso a seguir os caminhos mais fáceis, e seguindo os caminhos mais fáceis se chega mais perto da corrupção, e a corrupção ela não visa valorização de nada, ela visa a obtenção de tudo. É uma diferença muito grande, né? Em relação a questão da espiritualidade, do porquê talvez do Brasil crescer tanto com essas religiões, também vem da fácil aceitação. O Brasil aceita tudo. Isso é bom para algumas coisas e é ruim para outras. As igrejas no Brasil, elas crescem muito. As igrejas evangélicas, as de origem, as denominações de origem africana, né, a Umbanda, seus derivados. O catolicismo cresceu muito no Brasil, né? Só que vamos usar aí a questão dos evangélicos. Certo. Quantos dos pastores das centenas de pequenas igrejas que abrem todos os dias e fecham, quantos destes pastores são preparados para conduzirem as pessoas, para indicarem às pessoas um caminho? Porque o seu pastor, meu amigo, ele não é dono da verdade, ele tem que ser um guia da verdade. Ele tem que ser um guia do caminho, ele tem que te mostrar, vai por aquele caminho que ali você pode encontrar. E o caminho para o cristianismo é um só. E infelizmente hoje você vê a facilidade. Hoje a pessoa abre uma igreja no Brasil com muita facilidade. Sim. Com muita facilidade. Ela abre uma igreja e ela se auto-intitula pastor, porque existem várias brechas na lei, existem vários cursos simples de se fazer que permite que a pessoa, sem um mínimo de conhecimento, não vou nem falar de sabedoria, vou falar de conhecimento, que sabedoria não tem mesmo, se alguém está disposto a explorar o povo, né? Então as pessoas, elas são, infelizmente no Brasil, manipuláveis. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem esse poder de adaptação para coisas boas, a população também se torna manipulável. Então, esse crescimento dos evangélicos no Brasil não me agrada. Sim, não me agrada. Mudou. Porque não é, para mim, podem chiar, me criticar, não é o verdadeiro cristianismo. Nós estávamos conversando, eu tive o prazer de almoçar com o Fernando, e nós estávamos falando sobre isso. As pessoas se auto-intitulam cristãos, frequentam templos com placas onde a palavra Cristo está desse tamanho, o nome do pastor está desse. Fotos. E quando saem dali,
o vizinho está passando fome, eles não estendem a mão para dar um Isso. prato de comida. Por isso que a Igreja Católica nunca cai. A Igreja Católica, ela acolhe de uma maneira diferente. Não posso generalizar. Existem bons pastores? Sem dúvida nenhuma. Sim, não. Sim. Existem boas Boas igrejas igrejas. também? Também existem. Só que as igrejas, se nós pegarmos, gente, a propaganda, né? As igrejas fazem propaganda de algo que elas não... A maioria dos cristãos não são cristãos. Existem muitos ateus que são mais cristãos do que os auto-intitulados cristãos. Então o Brasil, ele tem esse poder de crescer positivamente e, infelizmente, de ser manipulado negativamente também. Eu queria falar com a Lê. Nós recebemos algumas perguntinhas para poder responder aqui. Não sei se já é agora que nós vamos falar sobre isso ou se nós vamos falar sobre o nosso merchan, Lê. Ou Letícia? Chegou. Chegou. Vamos lá, vamos ler uma perguntinha aqui, que a nossa ideia é interagir um pouco mais com... E vocês sempre podem nos enviar, né? Não precisa só esperar episódio ao ar, pode ir para o meu Instagram, me mandar o questionamento, sugestão de pauta, que dentro do possível nós vamos desenvolver. O Fernando também fica à vontade, nós teremos outras participações. Hoje foi um cardápio. É importante porque nós temos aqui uma infinidade de assuntos e temas para discutirmos, né? Vamos fazer um merchan, mas eu consigo olhar aqui também, tá? Mas vamos fazer um merchan e vamos falar dos nossos parceiros, que a gente precisa falar de parceiro também, que ninguém caminha sozinho. Gente, vocês sabem que quando eu criei a Focus 23, eu tinha um compromisso de testar todos os produtos e tudo que fosse relacionado à Focus 23, que fosse ser disponibilizado no nosso site, nas nossas lojas. E o Focus 23 Energy, eu busquei criar um pré-treino da nossa marca, pela insatisfação que eu tinha em usar pré-treinos de algumas determinadas distribuidoras. Primeiro, nós fizemos questão de colocar uma quantidade de cafeína aceitável, né? O pré-treino, ele é um dos produtos que pode oferecer, sim, risco à saúde. Então, no nosso pré-treino, nós temos uma dose considerável de cafeína que não oferece risco. E nós tiramos uma coisa que gera muita polêmica no pré-treino. Muitos pré-treinos usam betalanina. A betalanina tem uma função maravilhosa, mas eu acredito que no uso do pré-treino não seria recomendado, porque te faria se coçar aí e não faria diferença. Então, trocamos por creatina e temos o Focus 23 Energy, né? O nosso pré-treino da Focus 23, que você pode adquirir ou nas nossas lojas ou no nosso site da focus23.com.br. O nosso pré-treino, ele chega assim, todo lacradinho, ok? Uma coisa que as pessoas me perguntaram esses dias e eu acho muito importante destacar: é uma fórmula feita para Focus 23 com o registro no Ministério da Saúde, com todas as coisas exigidas pela Anvisa. Então é um produto desenvolvido para você consumir com segurança. Temos uma pergunta aqui. Eu já leio daqui, viu, Ale? A Laura Martins, ela perguntou o seguinte: Jaime, o que você acha da treta do Ziad, que participou do seu podcast, com o Dória e o Bitelo? Gente, é até interessante isso, porque como eu recebi no nosso podcast, o Ziad, ele foi um dos convidados. Eu conheci o Ziad através do Paulo Musi. Um abraço, Musi, um abraço ao Ziad. O Ziad foi um dos primeiros convidados que nós tivemos no Focus 23, né? Foi muito gentil em vir participar do Focus 23 quando estava começando. É um cara que sempre me tratou bem. Eu acredito que o Ziad tem um conhecimento técnico muito bom. Mas eu também conheço o pessoal do powerlifting. Eu me aproximei do pessoal do powerlifting no Mr. Olímpia Brasil do ano passado. Estive com eles no Arnold.
Fiz amizade em especial com duas pessoas, com o Val, presidente da GPC, e com o Lucas Ferro. Estive com o Bitelo, conheci o Bitelo através do Val. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Poucas vezes eu vi no esporte gente tão trabalhadora e honesta quanto o pessoal da GPC, o pessoal do powerlifting ali, da galerinha do Val, do Ferro. E assim, acho que a relevância do Bitelo para esse esporte, ela é assim surreal. Eu estive lá no Arnold, né? Nós estivemos lá com a Focus 23 e sem dúvida nenhuma o powerlifting chamou muito mais atenção do que qualquer outra modalidade lá. É uma galera que trabalha muito, 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 né? Eu não me considero capacitado para falar sobre as críticas que o Ziad falou sobre o Bitelo, não tenho capacidade técnica para falar sobre isso. Tenho admiração demais pelo Bitelo, menino, né, fantástico. E acredito também que o Ziad não tenha falado por mal, porque ele é um cara incrível também, um cara muito legal, muito do bem. Somou muito no começo do nosso podcast, eu sou muito grato a ele. É um cara que inclusive estava me ajudando aí com uma questão de umas palmilhas, né, com o conhecimento dele, por conta de um problema que eu nasci aí, do pé torto congênito. Então eu torço para que todos vocês possam conviver harmonicamente, mas assim, preciso destacar, né, que eu tenho tido um convívio muito maior com esse pessoal do powerlifting do que o que eu tive com o Ziad. E eu falo para vocês, gente, eu acho que o que esse pessoal da GPC aí, esse pessoal do powerlifting, na pessoa do Val, do Ferro, do Bitelo, dessa galera, o que eles têm feito é algo assim, e eu só posso resumir dessa maneira. É um povo extremamente trabalhador e é um povo extremamente honesto. Então eu espero que vocês se entendam. Um abraço para o Ziad, um abraço para vocês, que a paz possa reinar e que o esporte possa crescer. Tá certo, gente? Nós temos mais um merchan aí, já vamos matar isso daí, que eu tô ansioso para falar de uma pessoinha muito especial. Tem aí o logo do nosso novo parceiro. Aí, pessoal, olha, DC Assuntos Regulatórios e Consultoria Técnica. Essa empresa da querida Daiane, que faz consultoria aí, ela tá ligada à questão de liberação de produtos químicos. Então, assim, é uma área muito ampla. Então, se você trabalha ou tem contato numa empresa que precisa realmente de um responsável técnico para elaboração de produtos, para regularização de produtos já existentes ou para também regularizar produtos que estejam sendo importados, não deixem de procurar a DC Assuntos Regulatórios e Consultoria Técnica. Hoje eu estou engasgando. E essa empresa tem uma parceria com a J-Winners. Só mandar aqui um direct que eu encaminho para vocês e vocês vão acompanhar cada vez mais a DC aqui conosco. Em breve vou fazer um vídeo que está chegando quentinho, contando um pouco mais sobre essa empresa maravilhosa. É isso. Fernando, vamos para mais uma questão que eu acho pertinente nós falarmos. Falamos sobre meio ambiente. Nós vivemos em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores metrópoles do mundo, e às vezes eu me assusto, que eu penso que essa cidade vai entrar em colapso em relação ao meio ambiente. Quais são as prioridades que você enxerga, né, porque o fórum está muito ligado à questão do meio ambiente, né? Você disse que participou, inclusive, do teu grupo, teve alguém que participou da elaboração de algumas leis, como a do PSIL, né? Inclusive essas leis las levei para Minas Gerais, para outros lugares, para a Argentina, mandei. A gente faz o projeto de lei, dá para um vereador ou dá para um deputado, e aí vamos trabalhando essa lei até que se aplica. Mas é para outro dia. Eu vou fazer só Só fala sobre a parte ambiental. A parte ambiental, mas a parte ambiental é muito longa. E nós somos ecologia humana. Deus criou a natureza para quê? Criou o homem para a natureza ou criou a natureza para que conviva com o homem? Para que conviva com o homem. Então, eu vou te dar um exemplo bobo. Nem vou falar o Estado para não entrar em conflito.
teve uma gente que matava macaco. E aí poniam na tornozeleira, que vinha dos Estados Unidos, caríssima, vamos pôr hoje 10 mil reais, poniam nos macaquinhos e os macaquinhos. Então, todo ano, se dizia, morreram 100 macaquinhos, 200 macaquinhos, 300 macaquinhos. O que fizemos? Nós paramos com isso, fizemos camarão fluvial. As pessoas que matavam, porque se você tem um filho e teu filho não come, eu vou matar um macaquinho para dar de comer ao meu filho, concorda comigo? Claro. Então, o que fizemos? Nós fizemos camarão fluvial, as famílias ganhavam de 1 salário a 3 salários mínimos, subsistiam, e eles se tornaram os guardiães dos macaquinhos. Olha e só. não fizemos... Então, se você pensa em tirar o lixo e não está pensando nas favelas, Não vai dar certo. não vai dar certo. Se você... Nós fizemos na Zona Norte, tem uma máquina que você, por exemplo, tira o entulho, moe todo o entulho, lo mistura com um pouquinho de material e tira todas as casas que são feitas por gente humilde, que não podem revocar. Você revoca as casas, você está cuidando da família, melhorando os invernos, melhorando a saúde, não tem tantos bichos dentro da casa porque você revocou, com uma coisa simples. Entende? Então, Incrível. Ecologia humana. Nós vamos marcar um episódio sobre isso. Ó, nossa mesa vai ficar mais bonita agora, porque eu tenho uma convidada, nós temos um episódio para gravar com ela, hoje foi um pouquinho corrido, que ela saiu lá de Santos, nós vamos gravar um outro episódio, mas ela vai ficar aqui 2 minutinhos, que eu tenho 3 perguntas para falar com ela. Vem cá, Thalita. Olha aí, senta aqui, Thalita. Prazer, tudo bom? O dia ficou mais bonito. Senta aí, Thalita. Depois eu vou te dar um abraço. A nossa advogata da Focus 23, nossa doutora Thalita. Boa tarde a todos. Se quiser colocar o fonezinho aqui pra gente ter um retorno legal. Opa. Tudo bom, Thalita? Tudo, Que e com esforço você? que você fez, hein? Tudo bem. A Thalita, gente, ela é advogada há quantos anos já, Thalita? Há mais de 15 anos. A Thalita, ela é fera, é advogada, não falta num treino, para onde ela viaja vai treinar, tem toda uma pegada fitness. A Thalita é uma mulher incrível, Muito né? obrigada. Vem cá um pouquinho mais perto do Fernando, dá felicidade pro argentino ficar do lado de uma mulher Não, bonita. agora você já tem o retrato, a bela e a fera. Já equilibrou, né? Equilibrou. E Thalita, você tá nós temos um tempinho, você agora tá numa fase nova, assim, né? Porque você trabalha com as áreas que você atua, que eram Cível, família e sucessões. mas agora você tá também com uma Sim. nova pegada aí, que é de cidadania, né? Conta pra gente. Isso. Então, eu me formei, né? O meu colega de profissão, ele tem esse escritório que tem a sede na Irlanda, Portugal, Itália e tem no Brasil também. A especificidade é na obtenção das cidadanias portuguesa e italiana. Então, nós temos totalmente preparados, né, para auxiliar assim, nesse processo. Existem muitos escritórios, né, que buscam fazer esse trabalho. Inclusive, muitas pessoas chegam no GOIA justamente frustrados porque todo o trâmite não foi cumprido adequadamente, né, com atenção, obteve o êxito. Então... E vocês já fazem esse caminho porque tem o conhecimento, faz um caminho mais menos sofrido, né? Sim, com Porque todo o cuidado. existe, infelizmente, também existe aquela máquina da corrupção. Muitos escritórios também dificultam Sim. muita coisa, fazem uma morosidade que muitas vezes não existe, né? Sim, e a pessoa querendo, né, obter a sua cidadania, porque sabe que é um diferencial, né? Você tem todas as possibilidades lá fora, inclusive você vai poder abrir um leque para os seus filhos, né? Sim. Você tendo a sua cidadania, você, assim, pode trabalhar, a questão de saúde também, você vai ter melhor guarnecimento lá. Então, é um diferencial. Porque existem várias maneiras, né? Por exemplo, a minha cidadania veio por conta da época de um investimento, quando eu me tornei acionista de um clube, e era uma proposta chamada Visa Gold, né? E foi como um investidor que eu acabei me tornando. Depois do período de 5 anos, eu consegui obter minha cidadania. Mas existe aquela coisa que é de sucessão familiar, não é isso? Sim. Quem pode pedir cidadania? Quem tem avós? Ascendente, isso. Você tem ascendente que tem a nacionalidade portuguesa.
exemplo. Então, primeiramente, é uma verificação de toda a documentação. O escritório, ele cuida adequadamente, né? Ele verifica toda a árvore e, na sequência, ele vai passar para os documentos. Se os documentos eles estão preenchidos adequadamente, se há alguma divergência, porque muitas vezes se tem um erro de nome, isso tem que ser retificado, porque não reconhece. Então, eles cuidam de cada detalhe, né? Até chegar na devida obtenção. E esse outro tipo de visto, por exemplo, esse outro tipo de cidadania como a minha, por exemplo, o escritório também faz isso? Sim. Que é a questão empresarial, de quem vai investir nos países que isso ainda é... Eu nem sei se existe ainda a questão do Visa Gold em Portugal, porque eu cheguei em Portugal antes de 2012, eu não sei se existe ainda essa questão de investir para poder primeiro você obter um visto de residente, e depois de um período você conseguiria a cidadania. Porque muita gente, aliás, não sei se você sabe, mas tem muita gente sendo enganada achando que nesse tipo de investimento se compra a cidadania. Isso não existe, hein, gente? Tá certo? Eu vou falar por experiência própria. Quando eu cheguei lá eu precisava, né? Porque muita gente pensa que simplesmente você vai se tornar um empresário fora do país, basta eu ser turista. Não é assim que funciona. Né? Na época eu busquei todos os recursos, então tinha essa opção. Primeiro eu consegui residência para depois conseguir a questão de cidadania. Então, vocês já tem uma opção. O escritório, você está em Santos? Isso. Nós temos o Instagram, né, que é uma via que a pessoa já pode ter conhecimento, né, dos casos, dos componentes, que se chama... posso falar? Claro, deve. @gioiadvogados. E os escritórios são na Irlanda, Portugal, Itália. É justamente para facilitar também, né? E aqui no Brasil Aqui no Brasil também tem. Em Santos. Em São Paulo. São Paulo. Isso. E quem está no litoral vai procurar a doutora Thalita, que é em Santos, né? Sim. Nós também fazemos os atendimentos por videoconferência, para facilitar também, né? Caso a pessoa esteja em outro local, outro estado, ou fora mesmo. E Thalita, as pessoas elas têm muito medo às vezes de que mas eu sei que o meu bisavô é italiano, mas eu não tenho nenhum documento dele. Aí o escritório faz essa busca? Sim, também. Eles possuem cada setor, né? Eles possuem as pessoas necessárias para fazer o trabalho adequadamente. Existe todo um corpo, né, preparado justamente para fazer as buscas. E se há algum problema, nós seremos os primeiros a falarem, né? Que se não der, se houver, né? Que às vezes a pessoa quer ir a algo muito distante. Então, a sinceridade, né, é o que mais importa, né? Nesse sentido. Gente, eu endosso aqui a credibilidade da Thalita. Porque a gente sabe, eu tenho procurado nessa vida me cercar de pessoas de valores. Eu conheço o Fernando há muito tempo, por isso ele está sentado aqui. Nós sempre sentamos aqui com pessoas de valor, então eu endosso a credibilidade da Thalita, que é uma pena que hoje o nosso bate-papo com ela vai ser pequeno, mas a Thalita, ela vai gravar um conteúdo para Prime comigo lá na Ironberg, né? Nós vamos marcar um dia, vamos gravar. Eu sei que muitas vezes ela me enrola porque ela não gosta de gravar com velho, né? Com medo de me machucar, essas coisas todas. Não. Né? Na realidade, o rapaz ali, ele está de prova, que esse é meu primeiro podcast e eu tenho muita vergonha. Ela é eu tímida. Nem sei como eu... Mas a Thalita é extremamente capacitada, um ser humano muito de luz. E sinta-se em casa. Aproveitando, a Thalita vai gravar comigo lá na Ironberg, mas ela já vai levar embora aqui, ó, um presentinho da Focus. A Thalita, ela veste a camisa da Focus há um bom tempo, é uma querida. O Fernando vai levar também. Deixa eu ver se não tem euros aqui. Aqui. O Fernando vai levar aqui uma pochetinha da Focus. Legal. Pra gente poder ir com a Focus no coração. A Thalita vai experimentar o pré-treino que há tanto tempo eu tô prometendo pra ela, que daqui a pouquinho eu ia virar alvo de processo. Deve ter algum artigo aí que dá pra processar alguém. Não é por nada. Tá mas vendo? esta semana... A Argentina é chato mesmo, viu, gente? Vocês tinham razão. É que ele está virando o espelho. Então, eu ia comprar uma. Você acredita? Aí, que bom.
Então receba Porque, com muito, receba prático, com muito né? Pra amor e deixar as carinho. coisinhas... Posso fazer uma perguntinha rápida para ela? Por favor. É o seguinte, eu sou italiano, na Argentina tem como se fosse uma representação direta da Itália, então a gente não precisa ir à Itália. Aqui no Brasil sim precisa ir à Itália, etc. E lá você tem todo esse roteiro, porque ele tem que ir lá, você tem que hospedar, não conhece a cidade, tem medo até de segurança. Você faz isso? Sim, sim. Nós prestamos, na verdade, eu preciso que o senhor fale, né, exatamente, né, o que o senhor precisaria, né? Isso. Então, o escritório daria Todo faria apoio. toda a análise, porque cada caso é um caso, né? Certo. Especificidade. Isso. Então, como eu falei aqui, né, nós temos que analisar para poder dar o respaldo. Não tem como prometer, muito né? individual É isso, algo né? muito específico, mas sim. Se a pessoa tiver que ir, vocês também orientam, fazem a Orientam. consultoria para ela ir. Onde se hospedar e todas Sim. essas coisas assim. Até porque nós temos o escritório lá também, né? Ah, tá. Justamente Pra para recepcionar. facilitar qualquer coisa. E a segunda pergunta. Tem muitas pessoas como eu, na Argentina se vê mais isso. Ele já é italiano, conseguiu a cidadania, fez tudo, só que tem um aporte. Ele, por exemplo, na Argentina lhe mandam tipo como uma aposentadoria, um LOAS seria aqui no Brasil, lhe mandam para os italianos. Você sabe alguma coisa assim para quem está, por exemplo, já tem todos os documentos, mas ele poderia articular algo assim que possa ter um apoio da Itália para uma pessoa mais idosa ou que você tenha. É o caso de verificar. Se o senhor quiser posteriormente entrar em contato, nós podemos também ajudá-lo. Aí, ó, é um leque que se abre. E a última é o seguinte, Era uma, ele já pediu 3. Quem tem cidadania, você sabe que ele pode ter um cargo até político na Itália, sendo eleito aqui nos países, sabia disso? Então, você também dá esse assessoramento para essas pessoas que querem conseguir documentação, entende? Para poder se tornar um vereador ou um deputado no exterior. Então ele representa a Câmara aqui, viaja às vezes para fazer votação, mas ele está cuida Para a comunidade fora. Para a comunidade fora. Possivelmente sim, mas como eu mencionei, o ideal é nós conversarmos, né, especificamente, até mesmo verificar quais são os documentos, tudo corretamente. Qualquer Então, coisa fazem todo esse trabalho. Promo aí completo, também. então. Posteriormente, entre em contato, façam uma parceria. Ótimo. É importante isso. O nome do escritório, o que significa? É o sobrenome de É o sobrenome do Dr. Alessandro, que ele se formou comigo, é o meu amigo de faculdade, inclusive. Olha só, que incrível. Ô Thalita, deixa eu explorar uns minutinhos finais. Você treina há quanto tempo? 24 anos. Olha isso. E a gente se conheceu através do Vicenzo. Olha o que você aprontou, Vicenzo. Olha a arte que você aprontou. Né? É que o Vicêncio divulgou, né, que você havia aberto para Focus, né? Focus. E eu enviei o e-mail. E aí nós estamos nessa batalha para a gente vir fazer o nosso treino, já vai há mais de um ano. Mas graças a Deus firmou-se uma amizade de respeito, uma parceria. E eu estou muito contente de você estar aqui. Muito nós obrigada. Vamos marcar o nosso treino, vamos levar o Fernando junto, né, Fernando? Já tem Já tem a bolsinha da Fox, já vai tá firme, né? Eu ficaria horas com vocês. Agora que eu vi que você se soltou, nós vamos marcar da próxima vez para fazer o nosso treino, nossa gravação em conjunto. Mas eu quero deixar as considerações finais. Aproveitar que a gente tem um tempinho, nós falamos da questão da cidadania, mas o seu trabalho é um pouco mais amplo. Sim. Então, quando a gente fala de sucessão, de direitos de família, o que isso engloba? Família engloba todos os problemas relacionados à constituição de uma família. Então, por exemplo, divórcio, posteriormente as pensões alimentícias. Inventário. O inventário é na sucessão, que são a transmissão, né, quando tem o falecido. Você faz também? Faço também. E cível é muito amplo, mas envolve em todas as questões, assim, quando as pessoas não conseguem, em termos práticos, né? O ideal seria que nós, seres humanos, resolvêssemos... Na conversa. Entre nós mesmos, na conversa, mas são muitas variáveis. Aí Acaba a gente pega um mediador. Exatamente, e deixa essa questão na mão de um juiz. E às vezes acontece uma curiosidade, às vezes acontece de um cliente te procurar
e você conseguir compor isso antes de chegar no judiciário de uma maneira extra. Isso é mais, o que eu mais é mais tento me satisfatório, empenhar. não é? Sim, sim, em todos os sentidos. Mas, infelizmente, também existem casos que não... As pessoas estão muito duras. E aí também o que acontece? A pessoa entra com a ação, passam-se anos, a pessoa já não é mais a mesma e ela está arrependida de ter entrado com a ação, porque todo o processo, ele demora. Ele tem variáveis. Alguns são mais simples, outros mais complexos, mas sempre depende de cartório, juiz. Então, veja só como, às vezes, não é muito melhor nós termos essa disposição de resolver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu perdi a luta, que gerou toda aquela polêmica, eu fui dormir, acordei no dia seguinte sendo chamado de mentiroso, de fraude, e eu li aquilo e eu ficava revoltado. E eu processei um portal que hospedava um fórum para buscar reparação para essas coisas. Primeiro eu consegui uma liminar, que à época, nós estamos falando de 2012, são o que, 13 anos, estabelecia multa de R$250 o dia, né? Eu nunca recebi um centavo disso. E a gente sabe como a justiça funciona de algumas maneiras, né? Talvez você como advogada tenha uma linguagem mais técnica, mas quem sofre na pele, quem às vezes precisou buscar alguma coisa assim, sabe? E como que eu encontrei? Eu aprendi, a Focus é resultado do meu aprendizado, em que sempre que alguém te joga um limão, você faz uma limonada. Eu procuro sempre deixar, eu dou algum trabalho para a doutora Gislaine Nunes, um beijo, né? Para o doutor José Roberto, que são meus advogados, eu dou algum trabalho para eles, que a minha boca às vezes não cabe dentro da, né? Mas assim, minha língua não cabe dentro da boca. Mas hoje eu procuro também na minha vida, eu trago isso para a minha vida, eu procuro sempre hoje partir do princípio que o menor acordo é melhor do que a maior briga, né? E eu acho muito bacana isso, a gente pode falar num outro episódio sobre isso, né? Eu acho que essa coisa de articular uns acordos sempre é uma coisa melhor. Eu ficaria horas com vocês, eu não via o Fernando há alguns anos, a gente vinha falando por telefone. O Fernando é um homem bom, eu fico muito feliz em tê-lo aqui à frente, né? Eu sei o tanto que ele tenta ajudar as pessoas, sempre quando pega o telefone, às vezes até se prejudicando. Então, né, fico muito feliz em ter um homem bom sentado à minha frente. Um prazer te receber aqui. A casa é sua, sabe que nós vamos falar muitas vezes. Faz suas considerações finais. Consideração, primeiro te quero agradecer. Na realidade, hoje no almoço tivemos essa troca de ideia e a postura, aí vamos ter outros momentos para falar, a postura assim espiritual, eu acho que quando tengamos isso, mais você vai falar, porque realmente é uma postura muito boa. Falamos de temas muito importantes, ou seja, hoje falamos um cardápio, não? De temas de segurança, de meio ambiente. Eu te agradeço porque você tem o mesmo foco. Senão, eu não gosto de ir a lugares onde, viste, assim como você deixa falar, você abre o espaço e você também é um homem de amor e de coração com o próximo. Amém. Seja bem-vindo sempre. Amém. Thalita, querida, suas considerações, passa de novo, o Ale vai colocar na tela para as pessoas verem, mas passa de novo o Instagram, site, o que tiver, e suas considerações. Tá. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um pouco difícil, diversos fatores, mas sou muito grata. Um prazer conhecê-lo também. Eu senti de trazer um trechinho de um livro que eu tô lendo, que ele se chama Dentro de Mim. É do José Carlos de Luca, que é um juiz de direito, que ele se dedica a praticar o bem, vamos dizer assim. E no finalzinho desse livro, ele tem é tipo uma consideração final que ele fala mais ou menos assim, que tem a ver com o que nós falamos de evitar litígios, certo, de resolver. Ele parte de que todos nós temos uma história de vida e cada um tem uma criança ferida, que é o que faz com que às vezes nós extrapolemos ou às vezes queremos brigar ou algo parecido. Então, uma conclusão, esse livro é dentro de mim. O que significa? Pelo autoconhecimento, dentro de mim, eu tenho a possibilidade de, paulatinamente dentro da minha história de vida, tentar, né,
resolver as questões que estão externas, mas na verdade é dentro. Então ele fala mais ou menos assim no final, que ele concluiu: tomar conta da minha criança ferida, ajudando-a a crescer, tornar-se madura para lidar com a realidade da vida, com todas as potências da minha alma, só tem me feito bem. Estou exorcizando os meus demônios, enterrando os meus mortos, relativizando as ocorrências infelizes, desconstruindo meus complexos e assumindo o papel que me cabe no mundo. Acredito que estou me tornando uma pessoa um pouco melhor, mais fácil de se lidar, sem tantos melindres, irritações e perfeccionismo. Vejo-me sinceramente um tantinho mais generoso, calmo e em paz comigo. Então, tem um pouquinho mais, mas assim, mais para concluir essa ideia, né? Essa palavra paz e calma comigo é muito importante na vida, né? Eu acho que Lutero dizia, né? Não é bom nem seguro andar contra a minha própria consciência. Você falou isso no almoço. Sim. Ele falou sobre isso no almoço. Falando sobre isso. Olha como Deus é, né? Deus é... A gente estava conversando no almoço sobre uma coisa. Nós somos tão pequenos, que a gente ainda vive a pretensão de falar assim: ai meu Deus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. E eu falei para o Fernando: nós somos tão pequenininhos, quem somos nós? A gente tinha que falar: olha, por favor, o Senhor me aceita, mesmo eu sendo tudo que eu sou, o Senhor me aceita, né? Então, assim, é muito importante essa conexão. Isso daqui foi a melhor parte do nosso podcast. Sim. É o sinal de que Deus vem unindo propósitos. A confirmação, aqui, não? Né? Confirmação deste Obrigado, Thalita. A gente vai destacar esse trecho aí. Depois manda uma foto disso que nós vamos colocar nas redes. Muito obrigada. Todos os seus endereços de redes sociais vão estar aqui. Gente, a gente vem chegando ao fim e eu queria deixar duas coisas aqui para refletir, né? A minha vida melhorou muito quando eu passei a usar na minha vida uma coisa muito importante para todos nós, né? Eu faço valer o seguinte: jamais deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então, é um exercício que eu pratico diariamente e sugiro a todos que pratiquem também: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. É muito perigoso isso, né? Não deixe nenhum assunto inacabado, não deixe a sua ira falar mais alto do que as coisas boas que podem decorrer de uma boa conversa, né? E quando um homem mau te ferir, não fira ele, porque senão serão dois homens maus. E aí a coisa fica muito mais complicada. Então, eu sei que muitas vezes nós vivemos num mundo de influenciadores que não são influenciadores porque são influenciáveis. Então a gente vive num mundo em que parece que tudo é bonito, tudo é legal. Então o que eu quero falar para vocês: eu venho combatendo aquela teoria de que para ser feliz, para ser bem, ter uma boa forma física, para ser bem sucedido, você precisa sempre falar como pilar do dinheiro. Não é o dinheiro, é o que você entrega. Então a gente passa todos os dias ao lado de pessoas extremamente bem-sucedidas e a gente deixa de lado. Quantas vezes você conversou com uma pessoa que faz a limpeza do banheiro da academia que você frequenta? Você sabe a história dessa pessoa. Talvez essa pessoa seja uma pessoa extremamente bem-sucedida que pode te oferecer muito, agregar muito à sua vida. Então, preste atenção, não meça as pessoas com a tua régua. Tente entender que ser bem-sucedido é ocupar uma posição no mundo que nem sempre é pautada pelo dinheiro. Então faça essa reflexão, não deixe o sol se pôr sobre sua ira, não tente ferir ninguém quando você for ferido, para que não se repita as ações de uma pessoa ruim. Então nós ficamos por aqui com esse episódio, vamos falar muito mais. Estou muito feliz de ter recebido a Thalita aqui, que a gente está ensaiando isso, e vocês vão poder acompanhar no nosso projetinho da Prime, nosso treino em breve, tá bom, gente? Focus 23 Coragem fica por aqui. Obrigado, Fernando, e obrigado ao Roberto, que me apoia aqui, que fica do meu lado, ao Ale e a Letícia, que hoje estão aqui na nossa produção. Focus 23 Coragem. Abraço, gente.